E aí, tudo bom? Anderson aqui de novo, do Movebla. A gente teve agora a nossa conversa com o pessoal dos Coworking Founders na Virada Empreendedora e dos papos que rendeu bastante, inclusive acho que dá para a gente estender um pouco esse assunto, é a questão da segurança jurídica. Muita gente ficou muito na dúvida sobre a questão de como amarrar bem essa questão do contrato entre o espaço e o coworker, né, o usuário, né? Por mais que algumas iniciativas sejam livres ou não, no final das contas, como modelo de negócio, muita gente ainda está um pouco na dúvida sobre o que incluir, como incluir e tal. Aí eu resolvi chamar a Lê, que foi co-curadora da Arena comigo, e também ela é advogada, tem um belo conhecimento jurídico nessa área, e ela também é founder do Juntos, lá em Londrina. Tudo isso numa uma mulher só, né? Pouca bagagem. E aí a gente está trazendo essa discussão em vídeo justamente para trazer esses pontos que a gente conseguiu discutir, passar por isso na virada, mas eu achei legal complementar isso em vídeo, até para ficar como legado, para que a galera tenha um pouco de orientação para, junto com os seus contadores, assessores jurídicos, advogados, poder desenhar o contrato ideal para cada espaço. É isso aí, né, Lê? Boa noite, obrigado. Oi, oi, muito bom a gente poder falar do contrato, que eu acho que é uma coisa super importante. Tudo é importante no coworking, mas também o contrato, eu acho que a gente não pode pisar na bola, especialmente no momento que a gente está vivendo hoje. É Exatamente. para quem ainda não tem, para quem está em dúvida se o contrato está bom ou não, eu acho que essa é a hora de dar uma olhadinha lá, tirar ele da gaveta e arrumar um modelinho aí que traga mais segurança. Se a gente fosse listar assim por tópicos, assim, eu vou tentar trazer um pouco do que a gente anotou lá na virada, aí você me diz assim, como que você vê a importância disso, até como que você aplicou para o seu espaço, o que deu certo, o que não deu certo. Essa questão, por exemplo, do endereço fiscal, né, da prestação ou não do serviço, né, isso é uma das coisas que tem que ficar extremamente bem clara no contrato, né? Super, né? Até porque tem alguns espaços que oferecem endereço fiscal e Uhum, outros oferecem o endereço comercial, que é diferente. isso. Assim, qual que é a gente assim traz o entendimento que o endereço comercial é que a pessoa usa no cartão de visita, no site, recebe o pessoal, usa em todo o material de comunicação, mas não tem nenhum vínculo institucional assim, perante as autoridades e tudo mais. Não abriu um CNPJ lá. Então não gera obrigações perante essas autoridades. É uma diferença de quem oferece a possibilidade de você ter ali o CNPJ, abrir a sede da sua empresa, que envolve mais compromissos. Então, um cuidado extra, né, assim, que tem que ter. Independente da opção que o coworking fizer, ele tem que ter muito claro das consequências e das obrigações que ele está assumindo. Aqui no Juntos, a gente optou por não fazer endereço fiscal, foi por uma opção particular. Assim. Eu até como advogada falo assim, eu acho que tem que ter uma preocupação, um cuidado que eu prefiro cuidar mais, por exemplo, da comunidade, foi uma opção que eu fiz aqui, do que me preocupar com essa parte burocrática. Uhum. Foi uma opção, né? Eu acho que é totalmente livre. Quem fizer tem que tomar o cuidado, né? Assim, a minha recomendação para que tenha alternativas para se desvincular da empresa que está instituída ali dentro do imóvel dela, né? Assim, então, fazer uma cláusula de contrato bem feito, buscar garantias, acompanhar o andamento da empresa que está ali. Então, se a pessoa abrir um CNPJ dentro do seu endereço, dentro do seu cowork, você tem que saber como está a saúde financeira da empresa, como está o nome dela aí na praça, acompanhar as certidões que ela está recolhendo os impostos, que ela está pagando os funcionários direitinho, porque isso, de certa forma, pode estar muito próximo de recair aí para ser a sua obrigação. Eu acho Legal. legal pensar, porque os funcionários, por exemplo, de qualquer empresa que está lá, eles vão estar trabalhando na sua empresa, né? De certa forma, no seu espaço. Então, é um cuidado que ajuda a gente a lembrar por que essa preocupação com o endereço fiscal. Legal, e você puxou até o gancho dos funcionários, né? Acho que é um dos tópicos também que vale a gente deixar bem claro na questão do contrato, né? Porque você está lidando com os funcionários do seu espaço, né? As pessoas estão prestando serviço para o seu espaço dar certo, funcionar durante o dia, e os funcionários dos clientes, né? Às vezes o cara não está sozinho, está com uma equipe pequena ou grande, enfim, com uma empresa maior, empresa locada, então isso tem que estar bem descrito também o que é responsabilidade sua, o que é responsabilidade trabalhista da empresa que está lá dentro, né? Perfeito. Já falou tudo, né? Eu acho que colocar essa linha de onde é a sua empresa, onde é a dele. Quem é seu funcionário, quem é dele. Né? Assim, o que acontece no espaço de coworking? O funcionário do espaço de coworking, de certa forma, ele presta serviço para os coworkers. Né? Assim, ele atende os coworkers, atende como se fosse a empresa dele. Então, a gente tem que mostrar, né, assim, essa distinção, que o coworker ele é cliente, ele não é patrão.
né? Então, desenhar bem essa relação. Assim como os funcionários, então, dos coworkers, eles vêm trabalhar no seu espaço, não com vínculo de ser funcionário, né? Assim, mas com vínculo de estar vinculado ao coworker. Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Que a CLT, né, assim, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela fala que tem 4 características para caracterizar o vínculo trabalhista. E uma delas, e a única que a gente pode tirar, ela, assim, ele vai ter frequência, ele vai frequentar lá o espaço, ele vai ter a questão da remuneração, ele vai ter a questão da pessoalidade, ele que está lá, provavelmente ele vai ter acesso ao seu espaço e uma forma de estar registrado que ele está por ali. E aí o que a gente vai descaracterizar é através da subordinação, né? Mostrar assim, que não tem subordinação nem dos seus funcionários para os coworkers, nem dos funcionários do coworking para a sua empresa. Então esse é um cuidado aí que eu acho que é legal ter em contrato, e mais do que ter no contrato, isso tem que acontecer na prática. Até porque a CLT ela já prevê a questão do trabalho remoto, né? Ela não regulamenta isso, mas ela já deixa claro que o que pode estar acontecendo dentro da empresa pode acontecer remotamente em outro lugar, né? Para efeitos jurídicos, né? Sim, sim. Legal. E outra coisa sobre as questões que a gente está tratando aqui, muita gente fala sobre isso, que é a questão do sigilo da informação dentro do espaço do espaço de coworking, né? A questão de proteger as informações que estão andando lá dentro, né? Como que seria legal o espaço se resguardar quanto a isso, a questão do contrato? Porque, assim, muito coworking acaba fazendo reuniões e tal, ou de repente conversando suas ideias, e depois acaba não se tocando de que talvez esteja soltando algum tipo de informação de que é mais confidencial para o negócio, enfim, não tem esse tratamento, né? Não, talvez não esteja acostumado com o ambiente aberto, dependendo das pessoas que estão começando a chegar e tal. Então, como é que a gente trata isso na questão contratual? Isso, inclusive, na parte comercial é super importante pra gente que tem um espaço de coworking, né? Pra deixar claro que a pessoa vai trabalhar num ambiente compartilhado, coletivo, mas que ela vai ter a privacidade dela com documento, com informação, conversa no telefone e tudo mais. Né? É legal ter uma cláusula de sigilo da informação, principalmente para deixar a pessoa ciente de que ela tem que ter descrição em relação às coisas que ela tem acesso ali no espaço. Né? Assim, é comum ela ver um documento em cima da mesa, ver uma foto, ver um trabalho lá, e a gente trazer isso para o contrato é uma forma de alertar as partes que estão envolvidas, tanto que está segura as informações dela, como ela tem que preservar e respeitar esse espaço aí do outro. Então é bem bacana a gente colocar uma informação. Quando a gente fala de sigilo, juridicamente, assim, eu gosto de explicar só que o sigilo é uma cláusula que a gente tem que tratar com um certo cuidado, porque ela não é para você ganhar dinheiro, ela não é uma cláusula assim, que você fala assim, eu vou colocar lá, eu vou colocar uma cláusula de 10 mil reais, de 100 mil reais, de 1 milhão de reais, se a pessoa denunciar a informação. A gente chama, a origem dela é americana, né? Assim, a gente chama de cláusula espantalho. Ela serve para assustar a outra parte, para alertar, para que realmente ela não delate e leve essa informação para outro lugar. Mas ela não tem a finalidade de que ninguém ganhe dinheiro com aquilo. Então a gente tem que até que ponderar quando a gente coloca um valor de multa, para que ela seja um valor razoável, que a pessoa se amedronte, assim, de que não queira delatar, mas que ela também que tenha bom senso. Porque você coloca lá uma cláusula de 1 milhão de reais, você fala, gente, eu vou falar que isso não vai dar em nada. Assim, ninguém vai me cobrar 1 milhão de reais. Então, eu gosto sempre de alertar essa questão do bom senso aí, quando a gente fala de mensuração de multa. E nessa questão do sigilo a gente pode colocar, por exemplo, também a questão do acesso à internet, por exemplo. Muitos espaços não têm uma estrutura tão parruda assim de internet, com firewalls, com segurança e tudo mais, né? Às vezes é uma rede Wi-Fi no roteador funcionando e tranquilo, né? E se a pessoa tiver agindo de má fé, ela até consegue entrar na máquina do outro, né? Infelizmente isso acontece, né? E como se resguardar nesses casos? Porque está acontecendo dentro do seu espaço, né? Isso. É uma coisa também que eu acho que é bem importante a gente ter no contrato e ter, assim, como se fosse as normas de conduta, o regulamento, os combinados daquele lugar, né? Que no Juntos a gente chama de combinados, assim, né? O que a gente acorda quando a gente está aqui? Né? Que a gente tem que usar não só a questão do cuidado com o conteúdo que vai ser divulgado, né? Assim, o que você está usando, porque muitas vezes você está com o IP lá da empresa e o que você está fazendo ali vai buscar a responsabilidade se tiver algum problema aí criminal e tudo mais, com o acesso que você tem aos conteúdos das outras pessoas que estão trabalhando ali também. E aí, assim, como que você vai se relacionar, como que você vai lidar com essa informação que você tem acesso, né, com esse conteúdo. Então, é bem importante deixar isso claro,
combinado, assim, né? Que as pessoas saibam que ela tem que ter bom senso. Inclusive, no nosso contrato, a gente tem nesses combinados aí, um alerta, assim, do pessoal usar com moderação. Né? Assim, entender que se ele pega e, de repente, puxa muitos dados lá, ele vai prejudicar a rede. Né? Então, eu acho que faz parte. Você está num ambiente colaborativo, né? Assim, a gente está compartilhando uma rede, a gente quer que tá junto para dividir o café, mas também dividir a internet. Então, do mesmo jeito que você não pega a garrafa de café só para você, você também não pode carregar os seus dados lá e pegar a internet só para você. Né? Isso aí. Tudo isso faz parte, na verdade, de um pacote meio de norma de conduta, né? A gente está falando só de internet, a gente está falando de um monte de coisas, né? A louça que fica acumulada, a limpeza do local, o cuidado com os bens que estão lá dentro, o próprio zelo pelo espaço, assim. Como colocar tanta coisa? Na verdade, isso é meio mais um manual de conduta, assim, de boas práticas do espaço, do que exatamente, sei lá, uma instituição contratual, né? Como isso se mistura ou se separa, sei lá. O mais legal, eu imagino assim, né? Seria se a gente conseguisse co-criar isso com as pessoas do espaço. Né? Porque não é o meu espaço. Né? Assim, o espaço é das 130 pessoas que trabalham lá. Então, nada mais sensato do que a gente construir, bermuda sim ou não? Né? Assim, telefone celular no ambiente coletivo, sim ou não? Nada, não sou eu que preciso falar. Né? O ideal seria a gente conseguir construir no escritório o que vale pra gente ou não. Né? O que é o melhor. E aí tem mais sentido, vai fazer as pessoas, vai empoderar as pessoas de que realmente aquele é o escritório dela, né? Assim, que ela tenha a segurança de estar ali fazendo acontecer, vincular muito mais, né? Assim, os coworkers aos espaços. Então, eu acho que isso é um desafio aí que a gente tem. Que, assim, eu acho que é um trabalho que vale a pena. Sabe? Pensando em comunidade, pensando em vínculo mesmo, em fortalecimento do espaço. Mas isso não é uma questão mais contratual, né? Isso é uma coisa mais um documento à parte, que seria essa norma, que a gente fecha junto com os coworkers e todo mundo fica a par, né? Não é exatamente tipo norma que você tem que colocar cláusula ou coisa do tipo. Aqui no Juntos a gente coloca como anexo do contrato, até pra gente ter essa flexibilidade de poder estar atualizando. Legal. Sabe? O contrato é uma coisa mais enxuta, né, assim, contendo o que ele precisa ter ali, né, assim, aqueles combinados lá das eventualidades. E aí, o que a gente quer mudar, né, assim, tabela de preço, norma de funcionamento da sala, por exemplo, tem várias coisas que precisa combinar de uso de sala. Né, assim, a questão desde como o bom do ar-condicionado, de como vai deixar a organização, do que pode tirar e pôr na sala. Tem um monte de coisa. Então, isso tudo a gente usa anexo para poder ficar mais flexível. Entendi. E isso se aplica também Eu acho que a gente tem um pouco mais em contrato aí, que é a questão do que o cara tá usando dentro do espaço, né? Os bens e os equipamentos dele, né? E acho que não tá falando só dos bens do cara, né? A gente tá falando até de estrutura compartilhada, né? Uma impressora que ele usa dentro do espaço para imprimir algo, enfim, a própria estrutura de internet, as cadeiras. Como lidar com isso em questão de maneira contratual, assim? Tem uma questão de proteção a esses bens do espaço, enfim, aos próprios bens do cara que vai trazer, do coworker. Tem duas coisas aí, né? Em relação ao espaço, eu acho que a gente, pensando no contrato, a gente tem que pensar o que a gente precisa garantir, o que tem que estar acordado. Né? Não vale tirar a mesa da sala, por exemplo. Você pode colocar a mesa pendurada na parede, mas você não pode querer tirar ela da sala, sei lá. Sabe? Você não pode danificar o ar-condicionado. Né? Algumas coisas que são básicas, que são essenciais, você traz. Outras coisas você pode deixar flexível. Né? Assim, o que não está combinado, tudo que não está proibido é permitido. É assim que funciona a norma, né, do direito privado. Então, isso vai se aplicar ao espaço e vai se aplicar ao que está contratado. Então, o que você vai colocar no contrato? O que eu não quero que aconteça, ou o que eu quero que aconteça dessa forma. É assim que a gente pensa na hora que a gente for escrever sobre os espaços, né, assim, especialmente os espaços coletivos, que eu acho que é bem importante. Né? Vale comer no espaço, né, coletivo? Vale comer no escritório? Vale comer na sala privativa? Vale cozinhar na cozinha? Né? Assim, vale você levar lá e fazer um prato? Né? Então, tudo isso são coisas para a gente pensar. E falando um pouquinho dos bens, eu também gosto de deixar clara essa questão dos cuidados com os bens, né? Assim, da responsabilidade que cada coworker tem que ter com as coisas que ele leva para o espaço. Não só dele, mas dos funcionários dele, dos convidados, dos clientes dele. Imagina, eu recebo lá no meu espaço um curso para 30, 40 pessoas, todo mundo chega com o seu computador e aí tem algum problema na energia, tem algum problema, sei lá, de assalto, seja lá o que for. E aí eu vou ser responsabilizada pelo dano ou
pelo que foi trabalhado lá. Então, é importante a gente colocar a ciência de que o coworker, como escritório dele, ele é responsável pelas coisas que estão ali. Legal. Importante. Bacana. E essa questão do uso da marca? Eu lembro que esse assunto pra mim não era uma coisa tão assim grave, mas quando as pessoas levantaram, eu fiquei pensando, caramba, é verdade, né? Que uma coisa é a marca do coworker que tá lá dentro, outra coisa é a marca do espaço, né? A identidade visual do espaço, com a qual ele quer ser reconhecido, né? E muitas vezes as pessoas confundem as coisas, né? Às vezes o cara entra lá, toma o espaço pra si, né? E isso não é uma coisa bacana, é legal estar segurado desse lado, né? Porque a marca é a identidade, ela leva a empresa, é o nome da empresa. E aí, como o coworking ainda é uma coisa nova, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem e não sabem muito bem como usar, em todos os sentidos. Elas não sabem como usar, desde ir lá sentar, e como eu chego, cumprimento, tenho que pagar na hora que eu chego, eu sento perto de alguém, sento sozinho. Também as pessoas não sabem usar em relação à empresa, à instituição. Eu coloco no meu LinkedIn que eu trabalho no coworking, naquele espaço de coworking, ou eu coloco que eu trabalho na minha empresa naquele endereço? Às vezes a pessoa vai se sentir tentada a colocar que eu trabalho no coworking e faz algum sentido, ela trabalha mesmo naquele espaço, né? Mas será que é bacana para o coworking? Ele autoriza isso? Ele quer que isso aconteça? É o dono do espaço? E assim como essa questão do vínculo, né, do trabalho, a questão, por exemplo, para eventos. Né? De repente, no meu espaço, eu monto os meus eventos, que eu levo a minha marca, que eu penso para trazer uma identidade, um conteúdo, e o cara vai lá e faz um curso no meu espaço, num outro segmento, numa outra área, vai vender uma outra coisa, e coloca lá logo no meu espaço para falar onde que é, no Juntos. É assim, será que eu quero que isso aconteça? Ou será que eu quero que ele diga, é na rua Goiás 1774, mas sem mencionar ou citar exatamente o que é no nosso espaço. Então, aqui especialmente a gente tomou esse cuidado de nem colocar muito forte a questão da identidade na frente, assim, na comunicação, para mostrar que é naquele endereço, que não é naquela empresa. Para a pessoa se sentir confortável, né, de que está acontecendo num lugar bacana, que ele está locando e que ele usa como se fosse dele, mas discretamente a gente garante a nossa identidade ali, né? A gente tem um banner assim não tão grande e tal, assim, né? A gente só coloca juntos, a gente não coloca o que é, sabe assim, a gente não fala escritório, locação, coworking e tal, né? A gente deixa ali, é juntos, né? Que é isso. E porque aí a pessoa também se sente mais confortável, né? Se chega alguém lá e fala, é da empresa tal, né? É de tal empresa? É de todo mundo, né? Uhum. Para poder garantir isso. No nosso contrato a gente colocou uma cláusula de limitação assim, do uso da marca, que não é que é proibido, mas que a gente quer ser consultado e informado. Então, qualquer material de comunicação que você queira usar a nossa marca, a gente pede para que seja consultado. E aí, antes de divulgar ou de mandar rodar algum material gráfico, a gente pede para estar autorizando, para ver se está tendo um bom uso, assim, né, da forma que a gente quer. Legal. E eu percebi também, o Juntos trabalha bastante essa questão, especialmente nas comunicações das imagens dos coworkers, né? Todos os coworkers estão lá no site, com suas fotos maravilhosas, bonitos e tal, equipes. E tudo isso passa também por eles cederem as imagens, né, deles, né? Cederem os direitos de imagem. Como é que você lidou com isso? Você lidou ponto a ponto essa sessão? Isso faz parte já do contrato quando eles chegam? Como que é a melhor solução nesses casos? A gente colocou no contrato para facilitar. Né, assim, você sabe, acho que a maioria das pessoas que trabalha com imagem e tudo mais sabe a importância da gente ter uma autorização para divulgar a imagem da pessoa que você usa lá no material, numa foto, qualquer coisa que você coloca, para evitar problema e também evitar aquele negócio de quem saiu, quem não saiu na foto. Aí você pega lá um termo de sessão de imagem, aí de repente a foto do cara não saiu na propaganda, não saiu no vídeo, aí fica mais chato ainda. Então, para evitar essas situações, assim, né, o trabalho de repente de você pegar a autorização e o cuidado de ter a pessoa aparece ou não, aquela pessoa não assinou, então ela não pode aparecer. Quando a gente vai fazer vídeo ou foto, não dá para ficar ensaiando tanto, né? Assim, a gente quer mostrar o dia a dia, a gente quer mostrar como as coisas são, então isso tem que ser mais natural. Então a gente colocou no contrato, né? Assim, a gente coloca o termo de cessão de uso de imagem e explica, né? Então para deixar isso claro e para já facilitar. O que eu acho bem importante, assim, já até para a gente já ir fechando, é que o contrato, quando a gente fala assim, né, todo mundo pensa naquele papel que a gente assina, né, assim, mas o contrato em nenhum momento na legislação brasileira ele diz que ele tem que ser escrito.
Sempre gosto de ressaltar que o único contrato que tem que ser escrito é o contrato de compra e venda de imóvel. O resto, todas as contratações, como você vai lá no shopping e compra uma roupa, você compra qualquer outra coisa, assim, até mesmo um carro, você entrega o serviço, você entrega o bem, e aí já está válida a relação contratual. Por que a gente documenta? A gente coloca no papel para que a gente diminua a distância dos entendimentos. O que quem está contratando e quem é contratado pensou sobre aquilo. Então, é uma segurança a mais que a gente traz quando a gente coloca no papel. Então, não interessa se a gente fez um contrato lindo, se as pessoas, as partes envolvidas, não têm ciência do que está ali contratado. Exatamente. É o mais importante. O contrato é o que as partes entenderam. É o acordo de vontades. É assim que é a definição, né? Assim, um encontro de interesses, um acordo de vontade. O que está no papel tem que ser o mais próximo possível disso, e ele só existe para lembrar, sabe? Olha, foi isso que a gente combinou. Então, dica final, assim, não sei se tiver mais alguma pergunta, mas faz um contrato lindo e senta com o seu coworker e explica ponto por ponto para ele. Não, nós vamos combinar desse jeito? Por mais que você já fez isso na venda, volta lá e explica de novo, sabe? Ó, aqui está escrito isso por isso, aqui está escrito isso por isso. Vai te ajudar a fazer a pessoa ficar muito mais próxima, entender muito mais o espaço e fazer o contrato ter muito mais sentido, né? Muito mais segurança. E se cerca de máximo de ajuda possível, né? Um assessor jurídico, um contador, ou seu advogado, o máximo de pessoas que puder ajudar você na composição desse documento, melhor, né? É como você falou, é uma questão de consenso e bom senso entre as pessoas que estão lá dentro, mas no final das contas ele tem que ser bem redigido para que diminua essa questão da falha de entendimento, né? É isso aí. Legal. Bom, acho que era isso, né? Fechamos essa parte por enquanto. O resto dos assuntos está lá no post que eu escrevi lá no Moveba sobre os assuntos que a gente discutiu na virada empreendedora. E esse vídeo fica como parte desse post, meio que como legado do que a gente discutiu lá dentro. Queria agradecer a Ale até pelo horário e pela disponibilidade. Brigadão, Ale. Brigadão. Muito bom, muito bom. Vamos continuar conversando aí. Show de bola. Tchau, tchau. E fiquem ligados aí para mais atualizações. Valeu, tchau.